coração. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem, e hoje nós vamos conversar sobre esse tema a propósito do mês de novembro, o mês de Todos os Santos, da santidade que o Papa nos propõe, que a Igreja nos propõe. O Papa Francisco escreveu uma bela exortação, uma carta apostólica, uma encíclica, na verdade, Alegrai-vos e exultai, sobre a santidade nos dias atuais. E ele diz que os santos nos recordam que é possível viver o Evangelho em plenitude. Quem são os santos? São pérolas preciosas, sempre vivos e atuais, não perdem nunca o seu valor, representando esse comentário, representando a face mais bonita do Evangelho. A vida dos santos é como podemos dizer assim, uma catequese através das imagens, através da própria vida. A ilustração desta boa notícia que Jesus trouxe à humanidade. Deus é nosso Pai, ama a todos com imenso amor, com uma ternura infinita. O Papa Francisco nos recorda que todos são chamados a ser santos. Seja qual for a sua condição, o seu estado, são chamados pelo Senhor à perfeição. Sede santos como o Pai do céu é santo. Cada um, exatamente na sua condição, no seu caminho. Hoje também é muito importante descobrir a santidade no povo de Deus, nos pais que ajudam no crescimento de maneira amorosa dos filhos, nos homens e mulheres que se empenham na realização cotidiana do seu trabalho, nas pessoas que suportam uma condição de enfermidade, nos idosos que continuam a sorrir e a oferecer a sua vida com sabedoria. O testemunho dessa conduta cristã virtuosa, vivida no dia a dia por tantos seguidores do Senhor, constitui para nós um convite a respondermos pessoalmente a esse chamado de Deus a ser santos. Fico imaginando tantos membros do Apostolado da Oração que na singeleza, na simplicidade, coordenando seus grupos, coordenando suas coordenações nas dioceses, vão exatamente oferecendo essa pitadinha de sal na massa, que é o Apostolado da Oração no Brasil, essa multidão de servidores da missão de Cristo. O Papa também recorda que no meio dessa multidão de cristãos, que ele define santos da porta ao lado, ou santos ao pé da porta, existem aqueles que a Igreja aponta como modelos, como intercessores, como mestres de seguimento de Jesus. Trata-se, portanto, dos santos beatificados e canonizados pela Igreja, que nos recordam que viver o Evangelho em plenitude é possível e é uma coisa encantadora. De fato, se nós considerarmos que nesses mais de 2.000 anos de história da Igreja, canonizados e beatificados, nós temos mais que 20.000, é muito pouco que a Igreja beatificou e canonizou. Mas a santidade da Igreja ultrapassa a canonização e a beatificação. É os santos comuns, esses que mobilizam a vida, dispõe a vida todos os dias para a missão. A santidade, com efeito, não é um programa de esforços e renúncias simplesmente, não é uma receita, mas é a experiência de saber-se, de sentir-se, de ser amado por Deus. Receber gratuitamente esse amor de Deus. Saber que eu sou feito, vivo da misericórdia do Senhor e da bondade dele. A santidade, portanto, vai crescendo, vai germinando da vida concreta de pessoas nas comunidades cristãs. Os santos não provêm de um mundo paralelo, mas são pessoas que acreditam, que pertencem ao povo de Deus, estão inseridos no dia a dia das suas famílias, estudo, trabalho, vida social, econômica, na política. Em todos esses contextos, o santo ou a santa caminha e vai agindo sem medo, nem convenções, cumprindo nas várias circunstâncias essa vontade de Deus. É importante que cada igreja seja solícita em identificar e valorizar esses exemplos de vida cristã amadurecidos no seio do povo de Deus, que possui um instinto particular para reconhecer esses modelos de santidade, testemunhas extraordinárias do Evangelho, testemunhas
do seguimento de Cristo. Por isso, é preciso ter uma consideração justa e ter também um consenso do povo de Deus a essas figuras exemplares. Imaginemos no Brasil, já canonizado, o Frei Galvão, Irmã Dulce, Madre Paulina e todos os outros que nós temos agora recentemente, até menos conhecidos a nível nacional, né? Como a Menina Benigna no Cariri, Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Helder Câmara. São tantas pessoas, a Irmã Lindalva, que morreu mártir na Bahia, são tantos e tantos esses que nos falam e exalam exatamente o seguimento de Cristo, uma santidade do seguimento. O Papa diz que os fiéis estão todos inegavelmente dotados pela graça divina de uma percepção espiritual para identificar e reconhecer na existência concreta de alguns batizados esse exercício heróico das virtudes cristãs. A fama de santidade ou a fama de santos não provém primariamente da igreja, da hierarquia, mas do povo. É o povo de Deus, nos seus diversos componentes, o protagonista da fama de santo, ou seja, da opinião comum, da opinião que se difunde entre os fiéis a propósito da integridade da vida de uma pessoa, percebida como testemunha de Cristo e das bem-aventuranças evangélicas. 2 exemplos também para a gente entender isso. O padre Cícero, Romão Batista, do Cariri cearense, que mesmo tendo todas umas questões com a igreja, para o povo de Deus continua, sendo santo. Agora a igreja recompõe toda a história do padre Cícero, evidencia, todo o padre Cícero, mas o povo de Deus já trata o padre Cícero como um santo. Pensemos no padre Bartolomeu Tadei, o fundador do apostolado da oração no Brasil. São pequenas coisas. Ainda ontem eu escutava de alguém falando exatamente de uma graça alcançada. Pequenas graças através do padre Tadei. São pequenas graças que se alcança rezando por alguém que, quando morreu em Itu, o povo já o aclamou no seu enterro, o Padre Santo de Itu. Está vendo? O Papa reforça também que é necessário verificar que tal fama de santidade seja espontânea, seja estável, duradoura, difundida numa parte significativa da comunidade cristã. Com efeito, essa fama de santidade é genuína quando resiste, seja às mudanças do tempo, seja ao tempo mesmo, ou seja ao modismo do momento, e sempre gera efeitos saudáveis para todos, como nós podemos constatar, sobretudo na piedade popular. O Papa, inclusive, observa que quando os fiéis estão convencidos da santidade de um cristão, recorrem, às vezes de forma maciça e apaixonada, à sua intercessão celeste. E o atendimento da oração por parte de Deus representa uma confirmação de tal convicção. O Papa também fala sobre o senso de humor. Diz ele que alguns costumavam dizer que um santo triste é um triste santo. E é verdade. Portanto, saber apreciar a vida com um senso de humor, porque ao tomar a parte que nos faz rir da vida, isso torna mais leve a nossa própria vivência, a nossa própria alma, o nosso espírito. Portanto, que vejamos o caminho de santidade como algo possível e um chamado que o Senhor nos faz em nosso dia a dia, a partir dos pequenos gestos. Pedir intercessão de todas essas pessoas que já nos precederam na glória eterna, como santos e santas, beatos, mas também esses testemunhas, pessoas que conviveram conosco, pessoas do apostolado que viveram de tal modo o seu serviço no apostolado, que ao morrer a gente sente uma saudade. Eu me lembro que no Brasil nós temos algumas pessoas, Dona Dirce, na Diocese de Santo André. Toda vez que a gente lembra, dá uma saudade, porque foi alguém que marcou a diferença naquela diocese. Está vendo? Então, assim são tantos no Brasil que nós podemos pedir também que eles intercedam por nós. Quero convidar a você para continuar divulgando, nos acompanhando nas nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, que vai crescendo sempre mais, o Apostolado da Oração Brasil, nossas páginas do Facebook, do Instagram, compartilhando este vídeo, deixando o seu like, assim você vai nos ajudando, como Rede Mundial de Oração, a chegar a muitos outros corações. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.